Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Ela vem, irmãos. Aleluia! Ela vem. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram as trevas? Porque as suas obras eram. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em... Versículo 16, por favor. Eu vou contar até 3, nós vamos ver todos juntos o versículo 16. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, antes de pregar, eu gostaria que todos que trouxeram Bíblias levantassem lá para cima, por favor. Pega a sua Bíblia, levante. Levante, se você trouxe, levante. Glória a Deus! Registra para mim, por favor, pastor. Registra. É que tem uma página no Rio Grande do Sul, pastor, falando que os gaúchos abandonaram a Bíblia. E eu vou marcar eles lá na página. Para mostrar que o povo mais amado do Rio Grande do Sul está com a Marcou? Pronto, pode abaixar. Glória a Deus. Pastor, se eu não me engano, tinha um irmão com a Bíblia cor-de-rosa lá no fundo, né? É isso, né? Eu acho que era da esposa, né? E hoje está tudo moderno, né? O irmão com a Bíblia cor-de-rosa. Isso. Glória a Deus. Queridos, só mais uma vez, só faz assim com a sua Bíblia, assim. Só mais uma vez. Isso, baixa. Preste muita atenção, por favor. Não se distraia a partir de agora. Esse livro que você acabou de levantar, ele foi dividido pela teologia, pelos pais da igreja. Logo, a maneira mais conhecida no mundo e em todas as religiões é dividido entre Velho e Novo Testamento. Essa foi a divisão teológica dos nossos pais da igreja. O Velho Testamento, irmãos, possuindo 39 livros, ele se divide em 4 partes para quem gosta de estudá-los, que são o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. O Novo Testamento, possuindo 27 livros, ele também se divide em 4 partes, que são os Evangelhos, um único livro histórico, Atos dos Apóstolos, e as epístolas, sendo elas gerais, paulinas, pastorais ou universais, e o livro do Apocalipse, que para nós, tanto no grego como no hebraico, são as revelações de Deus para os últimos dias. Porém, para nós que somos batizados com o Espírito Santo, para nós que somos um povo espiritual, existe a maneira espiritual de dividir esse livro. E essa maneira espiritual é chamada de dispensações. Pastor André, eu sou um novo convertido, pastor, eu não sei o que é uma dispensação. Dispensação é um período de tempo estabelecido pelo próprio Deus entre os homens da terra, e dentro dessa dispensação, deste tempo, nós encontramos Deus oferecendo misericórdia e perdão
para quem está caminhando em direção à condenação eterna por causa dos seus pecados e falta de arrependimentos. E em cada dispensação nós vemos o próprio Deus trabalhando para trazer de volta para si os que de fato se afastaram de sua presença. E todos nós aqui nesta noite sabemos que Deus estabeleceu sete dispensações para a humanidade da terra. A primeira dispensação, irmãos, olhem para mim, não se distraem, ela é chamada de inocência, segundo Gênesis capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, que diz que desde o dia em que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas um fôlego de vida e o chamou Adão. Desde o dia em que ele foi formado, está no versículo 3, até o nascimento do seu filho Sete, foram 130 anos. Logo, a dispensação mais curta da humanidade foi a dispensação da inocência. É o período que o casal está dentro do jardim do Éden e eles são visitados todos os dias pela glória de Deus. A segunda dispensação vai ser chamada de consciência. É quando o casal sai do jardim para o mundo e toma consciência do bem e do mal, dos seus direitos e dos seus deveres. A terceira dispensação, Pastor Rodrigo, na minha humilde opinião aqui nesta noite, que não tem validade nenhuma, na minha opinião, o que vale aqui é a palavra, mas na minha simples opinião, a terceira dispensação foi a pior de todas da humanidade, porque o próprio nome já diz, governo humano. Foi o período em que a humanidade viraram as costas para o Criador e eles foram governados pelos desejos de seus corações, e a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Senhores, essa geração, essa dispensação foi a mais tenebrosa da humanidade da terra. Ela foi tão escura, ela foi tão suja, ela foi tão maligna, que no capítulo 6 do Gênesis, Deus aparece dizendo: eu me arrependi de ter criado os homens sobre a face da terra. Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Um pouquinho mais volume aqui. Glória a Deus, mais volume, por favor. Glória a Deus. Pode, o volume é o retorno. Glória. Aleluia. Isso, bom. Essa dispensação, irmãos, ela foi tão tenebrosa, ela foi tão escura, ela foi tão suja, que no capítulo 6 do Gênesis, Deus disse: eu me arrependo de ter criado o homem sobre a face da terra. Deus se arrependeu, irmãos, por causa da maneira que os homens escolheram viver distante de Deus. Deus ficou tão triste com a humanidade que ele fez uma promessa no capítulo 6, versículo 4 ou 6, ele disse: retirarei meu espírito do meio dos homens, e nunca mais eu tornarei a dar o meu espírito aos homens, porque eu me arrependo de ter criado os homens sobre a face da terra. E Deus retirou o seu espírito até a manifestação da plenitude dos tempos, porque quando Jesus esteve entre nós, ele gostou tanto de nós, irmãos, que ele disse: eu estou indo ao Pai, mas eu nunca mais vos deixarei órfãos, e eu vou pedir ao Pai, e ele vos enviará outra vez o Consolador, e ele estará convosco até a consumação dos séculos. Quem dá o primeiro glória a Deus pela presença do Espírito Santo? Está muito bom aqui, irmãos. Mas a quarta dispensação, irmãos,
ela vai ser chamada de patriarcal ou dispensação da promessa, e essa inicia-se no ano 318 pós-dilúvio, em uma visão que Deus deu a um jovem chamado Abrão, aos 25 anos de idade. E olhem, é na quarta dispensação que Deus escolheu para revelar a sua glória ao mundo. Queridos, houve tanta glória de Deus na quarta dispensação que o planeta balançou diante da glória de Deus. Só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, é na quarta dispensação que iniciam-se as primeiras teofanias. Pastor André, eu sou um novo convertido, eu nem sei o que é uma teofania. O senhor pode explicar de maneira que eu compreenda? Sim, irmãos, igual miojo, água e sal, não tem como errar. Teofania foi o próprio Deus andando entre os homens na terra. E Deus gostou tanto de se revelar aos homens, que na quinta, na sexta e também na sétima dispensação, Deus aparece se glorificando pela quarta, porque agora Deus aparece aos homens dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que falei com o avô, ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu filho. Ouviu a minha voz e me obedeceu, chamei ao seu neto. Ouviu a minha voz e me obedeceu, continuei chamando toda a sua casa para andar na minha presença. Porque quando alguém ouve a voz de Deus e a obedece, a mão de Deus começa a chamar toda a sua casa para andar na sua presença. Parece um culto normal de domingo, mas só o fato de você romper o cansaço e passar por essas portas para honrar esta palavra, uma mão poderosa já está sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu tenho uma mensagem para os demônios que atuam nas regiões celestiais nesta noite: operando Deus, quem impedirá? A mão de Deus vai operar nesta noite sobre a tua casa. Quantos creem pode dar o primeiro glória para encher a casa dele? Mas a sexta, a quinta dispensação, irmãos, ela vai ser chamada de lei. E ela inicia-se no período das peregrinações dos hebreus no deserto. Todos nós aqui sabemos que é durante as peregrinações que Deus chama seu servo Moisés sobre o alto de um monte. Êxodo, capítulo de número 19. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que quando Moisés subiu para o alto desta montanha, visivelmente naquele dia, mais de 4 milhões de hebreus viram a nuvem da glória de Deus descendo dos céus e repousando sobre o alto da montanha de tal maneira que era impossível avistar Moisés andando no meio da nuvem da glória. Raios, relâmpagos, trovões foram vistos e ouvidos, e a Bíblia diz que nesse dia, literalmente, a montanha balançou diante dos olhos dos hebreus, porque a glória de Deus repousou sobre o alto do monte. Moisés, ele fica ali envolvido naquilo que os nossos professores da IPD chamam de o período da intimidade do líder. 40 dias no meio da nuvem da glória, e passado 40 dias, uma mão apareceu no meio da nuvem. Ela foi até a parede da rocha, esculpiu os mandamentos na rocha, tomou 2 tábuas da rocha e entregou ao seu servo Moisés, pedindo para que Moisés resolvesse um problema que estava lá embaixo. Senhores, eu amo meu Deus, porque aquilo que o homem não pode resolver, o meu Deus entra em cena para resolver.
E Deus falou assim: Moisés, nós precisamos resolver um problema com o povo que está lá embaixo. Vem aqui para a beiradinha da montanha, Moisés. Vem bem pertinho e ouça o povo que está lá embaixo. Ouça, Moisés. O que é que você está ouvindo, Moisés? E Moisés disse: Senhor, tem um povo gritando lá embaixo. Que é o teu povo? Eu estou ouvindo eles gritando que o Senhor é o Deus deles. É isso, Moisés. É esse o problema. Nós vamos resolver isso aqui hoje. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas? Porque não é qualquer um que pode falar que é meu povo. Então desce lá, Moisés, e diga para eles que se eles amarem esta palavra de todo o seu coração, então eles serão meu povo sobre a face da terra, e eu serei o seu Deus. Diga para eles, Moisés, que se eles andarem em obediência a esta palavra, eles serão portadores da minha glória entre as nações do mundo. Desculpa eu desabafar aqui nesta noite, irmãos, mas poder de Deus não é para quem anda fazendo aviãozinho na igreja e vendo nuvem ou bola de fogo. Poder de Deus é para quem anda na obediência da palavra. Porque eu já vi muita gente que vê bola de fogo na igreja de anjo, mas quando manifesta demônios, são os primeiros que pulam o muro da igreja e vai embora. Mas eu já vi crente quietinho na igreja, que não vê anjo, não vê bola de fogo, mas quando levanta a autoridade da palavra, coloca o dedo na cara do diabo e diz: vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dão glória a Deus pela palavra de Deus aqui nesta noite? Escute o que eu vou dizer aqui. Se você quiser dar glória, dê, é opção sua. Mas a Bíblia diz assim: e Jesus jejuou e orou 40 dias e 40 noites. E diz assim o texto: e o diabo se aproximou dele. Vou repetir: orando e jejuando, o diabo se aproximou dele. Mas quando Jesus levantou e começou a dizer: está escrito, Satanás, a Bíblia diz que o diabo se ausentou dele, porque o diabo não resiste à autoridade da palavra de Deus. E eu tenho uma palavra para o inferno ouvir. Está escrito, Satanás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dar glória porque está escrito? Oh glória! Eu estou sentindo que Satanás vai apanhar aqui nessa noite, irmão, e a igreja sai vitoriosa mais uma vez, pelo poder da palavra de Deus. Quantos creem que a palavra é a verdade? Mas a sexta dispensação, irmãos, ela foi chamada de graça, dom, presente, favor de Deus. Para os ex-católicos aqui não me pegarem depois do culto, dispensação dos últimos dias. E olhe para mim, a dispensação que nós estamos vivendo neste momento aqui agora. E olhem, essa dispensação, a sexta, ela deu início e foi inaugurada no cumprimento da maior profecia do Velho Testamento. E olhem, por coincidência, a dispensação da graça encerra-se a qualquer momento com o cumprimento da maior profecia que a igreja já ouviu pelo Espírito de Deus. Porque a dispensação da graça iniciou-se e foi inaugurada no cumprimento da profecia de Joel 2:28, que diz: e há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito
sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, os nossos jovens terão sonhos e os nossos velhos terão visões. E a pergunta de Deus aqui nesta noite é esta: quantos aqui acreditam que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo numa noite de domingo? Quantos? Não. A pergunta de Deus foi atualizada. O software de Deus é muito rápido, irmãos, e o Espírito Santo acabou de atualizar a nova pergunta. Ela já desceu aqui no altar. E a nova pergunta do Espírito Santo aqui nesta noite é esta: quantos aqui desejam em seus corações receber alguma coisa dos céus sobre a sua vida aqui nesta noite? Porque se você desejar no teu coração, antes que eu entregue o microfone ao pastor, o Espírito Santo pode te envolver aí onde você está, e você pode ser revestido de poder e de autoridade. Alguém deseja receber alguma coisa dos céus? Perguntaram para João Batista: senhores, tu és o Cristo? Ele disse: misericórdia, eu não sou digno de desatar os cadarcinhos da sandália dele, porque aquele que está vindo após mim, ele é poderoso. Oh glória, ele é poderoso, ele é tão poderoso que é ele que batiza com o Espírito Santo. Levanta com a sépia, ele batiza com o Espírito Santo. Pastor, eu estou terminando essa introdução aqui bem quietinho, mas eu já estou sentindo o céu baixinho aqui nesta noite. Eu estou sentindo que Jesus vai batizar aqui nesta noite, vai encher crente do Espírito Santo. Alguém deseja algo dos céus na sua vida nesta noite? Oh glória! Ela amando, rebetica, atacando.